Boa noite, amada igreja. Vamos continuar com nossos estudos em Romanos. Estudamos até agora do capítulo 1 até o 3:20. Agora vamos do capítulo 3, versículo 21 a 31. Nós falamos no vídeo passado que o próximo estudo iria começar com um mas. Mas por quê? Até agora o apóstolo Paulo pintou um quadro bastante sombrio de toda a humanidade sob o domínio do pecado. Judeus, gentios, aqueles moralistas, aqueles mais depravados que estão lá no fundo do poço do pecado, né? Aqueles que se sentem bonzinho, aqueles que estão no topo da montanha da justiça própria, todos, não há um sequer, todos debaixo da maldição do pecado. O versículo 21 começa com mas agora manifestou a justiça de Deus, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Na escuridão da noite, através de um decreto, a justiça de Deus se manifesta e declara justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. Justificação é um termo forense, um termo jurídico, onde Deus não torna justo o pecador. Ele o declara justo, ou seja, é o justo juiz declarando justo o injusto. A fonte dessa justificação é a graça de Deus, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A iniciativa é de Deus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo denomina de outro evangelho todo ensino que coloca as obras da lei como requisito para a salvação. Mesmo que seja pregado por um anjo, seja anátema, porque transfere a glória de Deus para o homem. A base para a nossa justificação é a cruz de Cristo, porque lá nós encontramos redenção e propiciação. Veja o versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo. Redenção. 25, a qual propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Redenção é um termo comercial, usado para os escravos que eram comprados nos mercados. Eles eram redimidos, das garras do seu dono. Também foi usado quando o povo de Deus foi redimido da escravidão do Egito, foi redimido, resgatado da escravidão da Babilônia. Os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, declaram que nós éramos escravos de Satanás, porém fomos comprados, fomos resgatados, fomos redimidos. Propiciação, na linguagem de hoje, diz que é sacrifício, ou seja, com o sacrifício de Jesus na cruz, todas as exigências da lei para afastar a ira de Deus foram cumpridas. Ou seja, Cristo é o cumprimento de todo o sistema de sacrifício do Velho Testamento. Sendo, portanto, cumprida as exigências da lei na cruz de Cristo, o nosso pecado é anulado, a dívida é extinta. Ou seja, com a morte de Cristo na cruz, não há base legal para a condenação. Por quê? Porque as exigências da lei foram cumpridas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 9 para lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 25 e 26 aparece o termo, a frase, para demonstração da sua justiça. Ou seja, na cruz, Deus estava demonstrando ao mundo a sua justiça, não deixando o pecado impune, realizando aquilo que os sacrifícios de animais não podiam fazer, não podiam realizar, tratando os pecados da humanidade por toda a eternidade, desde Adão. Na cruz, a sua justiça, ela chegou ao ponto de punir a si próprio, ao se entregar
em favor da humanidade. Ali nós temos justiça e amor lado a lado. Como alcançamos, portanto, a justificação? Mediante a fé, diz o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versículo 28. O cristianismo difere de todas as religiões, porque nenhuma religião oferece perdão gratuito para quem nada fez para merecer. E a fé salvadora é fruto de um coração arrependido, de um coração transformado, de um coração convicto de que não pode salvar a si próprio, que só olhando para a cruz de Cristo poderá alcançar salvação, perdão e novidade de vida. Portanto, o que Paulo demonstrou até agora foi a necessidade de toda a humanidade buscar a justificação somente através da cruz de Cristo, porque somente na cruz de Cristo há redenção, há perdão gratuitamente, mediante a fé na sua obra salvífica. Fiquemos por aqui, que todos tenham uma noite abençoada.